A gente vai conversar agora com o governador de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, que gentilmente está aqui nesse dia também muito relevante, nessa nossa estreia da política, da grande política, que também permeará os nossos noticiários, o nosso dia a dia, o fazer jornalístico que teremos aqui na 98 News. Governador, seja muito bem-vindo à 98 News, muito obrigado pela presença aqui conosco nessa semana tão importante para a gente. Bom dia, Guilherme, Júlio, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia para quem está nos acompanhando. Parabéns aqui por toda essa remodelação. 98 News é o papel sério dos meios de comunicação. Levar uma informação correta para que as pessoas possam avaliar aquilo que realmente está acontecendo. Parabéns. Deixa eu só perguntar uma questão que eu sei que ela é muito relevante para o senhor, é off-topic. Teve cafezinho antes, né? Para o senhor adepto, e muito adepto de um café. Tive, tá já bom. Tomei aqui um ótimo café. Perfeitamente. Estamos prontos. Está aqui ao meu lado direito Paulo Leite, nosso comentarista, nosso colunista aqui da 98 News. Como vai, Paulo? Muito bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Luiz, bom dia, governador. Vamos aí conversar com o governador, estrear política na 98 News, trazendo o governador. Quer dizer, nós começamos com o pé direito. Também o Luiz Fernando Rocha, nosso diretor de jornalismo aqui conosco. Bom dia, Luiz. Bom dia, meus colegas. Bom dia, governador. Prazer estar aqui com vocês, gente. Governador, inicio perguntando a questão com o senhor a respeito de meios de comunicação. O senhor tem uma trajetória política meteórica pré-2019, pré a sua primeira eleição. E um dos fatores que a gente considera, olhando retrospectivamente para o que foi a sua eleição, foi de fato uma participação que o senhor teve em meios de comunicação. O senhor passou a ser conhecido na cidade de Belo Horizonte, de uma parte do eleitorado, né, que o conhecia do interior do Estado, que conhecia o Grupo Zema no interior do Estado, mas a partir da presença dos meios de comunicação, de como a sua imagem foi apresentada para a população mineira. E a gente está apresentando para a população desde ontem um novo produto. Eu queria primeiro uma consideração do senhor sobre a chegada de mais um veículo de comunicação acoplado dentro do nosso Grupo 98, mas voltado exclusivamente para tratar de notícias e com um olhar importante para Minas Gerais. Extremamente importante nós termos a 98 News. Eu acompanho a 98 há muito tempo, inclusive foi a primeira rádio que me recebeu aqui em Belo Horizonte ainda em 2017, né, Paulo? Não foi isso? Uma primeira entrevista que o senhor deu para a gente. Agosto, setembro de 17. Eu era pré-candidato ainda. Então me lembro muito bem, totalmente diferente. E eu fico muito feliz de saber que nós temos meios de comunicação, não são todos, infelizmente, que são isentos, que noticiam aquilo que é fato, aquilo que aconteceu, aquilo que é verdade, com imparcialidade. Se tem de falar mal, porque foi errado, falam mal. Se tem de elogiar, porque foi certo, elogiam. O problema é quando nós temos meios de comunicação que passam a depender principalmente de prefeituras, de Estado, de governo federal e ficam se policiando internamente, se censurando ou até fazendo o que não deveriam, né? Notícias meia fantasiosas para poder enaltecer algo que realmente não mereceria. E sei que a posição da 98 é uma posição pé no chão, é uma rádio que não depende desses recursos e isso torna ela uma rádio isenta e, consequentemente, com credibilidade. Então, você tem um meio de comunicação sério, é muito bom. Isso está na fundamentação da democracia. Lembrando que em regimes autoritários, principalmente regimes de esquerda, o meio de comunicação é totalmente controlado. É o que acontece na Coreia do Norte, é o que acontece em Cuba e outros, Venezuela, né? Aonde a esquerda toma conta do poder, os meios de comunicação são subjugados. E é o que o PT está querendo fazer no Brasil hoje. Essa questão que começa muito bonita, é para censurar fake news, é para isso, é para aquilo, no final das contas é para calar os meios de comunicação e só passar a ter a versão PT dos fatos, que é o que eles almejam. Governador, o senhor falou de uma coisa importantíssima. Perdoe, de manhã é complicado. O senhor falou de uma coisa importantíssima que é
a transparência dos fatos, né? A transparência que um governo precisa ter em relação à sociedade. Um dos papéis da imprensa, um dos papéis de uma rádio como essa, 98 News, é trazer essa transparência, trazer os detalhes de um governo, os detalhes de uma administração pública, e traduzir esses detalhes de forma que a população consiga entender, e fazer essa ponte, né, até da linguagem técnica, das leis que são aprovadas, uma tradução para que a população consiga entender o que está acontecendo. E, coincidentemente, ou não, a gente está vivendo exatamente agora a Semana do Controle Interno, né, que é um evento que o senhor lançou aí anteontem, junto com o vice-governador Matheus Simões, e nesse evento o senhor falava exatamente disso, da necessidade de se ter transparência. Um dos pilares do controle interno é a transparência, é o compliance. Como é que o senhor tem tratado isso no seu governo? A gente sabe que existe uma ordem até interna para que os secretários deem entrevistas, mostrem o que estão fazendo e respondam a perguntas. O senhor chegou aqui hoje mais cedo, nós estávamos conversando ali fora, em nenhum momento houve um briefing de tal pergunta não pode ser feita, tal pergunta deve ser feita. Como é que o senhor tem tratado esse assunto para ajudar na transparência e ajudar o trabalho do lado de cá? Eu diria que é da forma mais simples possível. Eu acho que eu sempre apliquei isso na minha vida, sempre pedi para a minha equipe, aliás, exijo da minha equipe, que é o seguinte: aquilo que você faz, esteja preparado para mostrar. Se você não quer mostrar algo, não faça. E não ficar fazendo e escondendo, ou colocando sob sigilo, como o governo PT tem feito lá em Brasília por 50 anos, por 100 anos, não é isso? Se eu utilizo uma aeronave do governo de Minas para fazer um deslocamento, o mês que vem, nós estamos falando 30 dias, é o tempo de compilar os dados e colocar no sistema. No mês que vem, esses dados estarão disponíveis para que todos os mineiros, ou quem é de qualquer outro lugar, já que isso está na internet, vejam para onde eu fui, o que eu fui fazer e quem foi comigo. Agora, se eu falar isso vai ser mostrado só daqui a 50 anos, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. E é o que o governo do PT faz hoje em Brasília, distribuindo favores, fazendo aquilo que não é correto e colocando sobre sigilo de 50 anos. Ex-governadores aqui em Minas ficavam aí com sigilo de 5 anos. Só depois que já tinham ido embora é que as coisas afloravam. E eu faço questão de dar total transparência. A empresa que eu administrei, contratei auditoria externa e publicávamos balanço. Tinha mais sócios lá, eu tinha de dar satisfação. Para mim, quem está no setor público tem muito mais obrigação do que quem está no privado. Se no privado eu já dava, e era um público restrito, no público muito mais. Só não quer dar satisfação, não quer mostrar aquilo que está fazendo, quem tem algum temor de mostrar. E esse governo nós sabemos que tem, porque tudo que ele pode, ele tem colocado sob sigilo, e o pior, não é de 1 ano, de 5 não, é de 50, de 100 anos. Governador, é um assunto que corre desde a sua chegada, é seu estilo mineiro. Alguns dizem assim, ele tem um estilo caipira de governar, de falar, de se relacionar. Isso lhe incomoda? Isso é alguma coisa que lhe deixa incomodado quando as pessoas avaliam assim? E quanto desse estilo é positivo e proveitoso para o desenvolvimento do teu trabalho? Então, Paulo, eu não tenho nenhum receio, nenhuma vergonha, né? A minha família veio sem nada da Itália para substituir mão de obra escrava há 127 anos. Para trabalhar ali na região de Ribeirão Preto. Vieram para pegar na enxada, sem nada. E nós, nesse período aí, construímos uma empresa que hoje gera mais de 5.000 empregos diretos. A grande maioria desses empregos no interior de Minas. E nunca dependemos do Estado, nunca pedimos favor para ninguém. O que nós conquistamos foi com trabalho duro.
Então, eu tenho de ter, eu acho que orgulho da minha origem, e não vergonha. Vergonha deveria ter quem depende do Estado, de favores, quem fica descontando dos velhinhos que recebem aposentadoria, quem fez o Petrolão, o Mensalão, quem provocou a Lava Jato. Eu acho que esses deveriam ter vergonha. Eu posso falar o que eu quiser, porque se amanhã o Estado falar, o governo federal falar, eu não vou comprar mais dessa empresa, não vai afetar em nada para nós, porque de vez em quando é que a empresa vende lá uma geladeira para uma prefeitura, vende lá um carro para um órgão do governo, não chega nem a 0,5% do que nós vendemos, e tudo que nós fizemos foi com trabalho. E a grande maioria dos brasileiros e de quem está aqui nos escutando, eu tenho certeza que vive dessa maneira também. Agora, o problema que nós temos no Brasil é que algumas pessoas se acham, porque ganharam uma eleição ou passaram num concurso público, donos do Estado. E falam, agora eu sou dono disso aqui. E esquece que passou num concurso ou ganhou uma eleição para poder servir as pessoas e não ficar ganhando e distribuindo favores. Então, eu não tenho nenhuma vergonha. O meu sotaque, eu sei que é diferente da maioria das regiões de Minas, né, o sotaque lá do Triângulo Mineiro, mas deveria ter vergonha é quem está saltando os cofres públicos, é quem está distribuindo favores, quem está tirando o dinheiro dos velhinhos aposentados. A sua gestão, governador, desde 2019, tem tido uma preocupação, e ela se estende, de maneira geral, pelas secretarias das mais variadas, de agricultura a Secretaria de Governo a outras, em apresentar Minas Gerais de uma maneira mais exitosa, seja no mercado nacional ou internacional. Não preciso nem mencionar aqui azeites, queijos, esses produtos que são dessa seara, mas também apresentar o seu modelo de trabalho dentro do Estado, da maneira como o Partido Novo se porta ou pretende se apresentar para o país na sua gestão. A minha pergunta caiu aqui, eu preciso registrar, caiu aqui a água que está aqui, né? Antes que pensem que algo no estúdio aconteceu, nada disso. Está tudo normal. Está tudo normal, está tudo certo. De que maneira que o senhor considera que essa visão sobre Minas, de quem está de fora do Estado, ela se modificou no período da sua gestão? O senhor percebe que olha-se para o Estado de alguma maneira diferente? Tem alguma coisa de Minas Gerais que ainda não foi levada para fora do país, para fora das linhas do Estado, que o senhor gostaria de fazer até encerrar o seu mandato para dizer isso aqui é a minha representação sobre Minas Gerais? Bom, nós tivemos muitas melhorias, avanços. Eu posso dizer assim que nós emagrecemos o Estado para fortalecer o mineiro aqui em Minas, nesses 6 anos e meio que nós estamos à frente. Hoje, o Estado tem contas controladas, mas eu quero deixar claro o seguinte, a situação de Minas é uma situação que carece ainda de grandes cuidados. Nós temos uma dívida de 160 bilhões de reais com a União, só com a União, 160. E eu falo que é igual alguém que está pagando um empréstimo da casa própria por 30 anos. Essa dívida não vai ser paga nem por mim, nem pelo próximo governador, nem pelo segundo, não. É uma dívida que nós temos aí 30, 40 anos pela frente para ser quitada. É uma dívida monstruosa, mas pelo menos ela está sob controle. E no passado, nós perdemos o controle aqui. Quem é funcionário público sabe, quem é aposentado pelo Estado sabe disso. Mas a imagem de Minas tem melhorado e acho que não tem exemplo melhor do que a credibilidade do Estado com o fornecedor. Todo mundo quer vender para o Estado de Minas hoje porque sabe que vai receber pontualmente. Se a data de vencimento é 10 de junho, o fornecedor que vendeu um produto ou um serviço para o Estado vai receber 10 de junho. E quem recebe pontualmente oferece preço melhor. Então, hoje, o Estado compra muito melhor do que no passado, porque no passado quem ia vender falava, o preço daria para fazer por 1.000, mas eu vou colocar aqui 1.200, porque Minas paga com 1 ano de atraso. E hoje quem vende sabe que vai receber. Isso trouxe muitos bons fornecedores para o Estado, com preço melhor. Então, hoje, tudo que o Estado adquire é em condições mais competitivas. E, o melhor, Minas se tornou um polo de atração de investimentos. Nós já completamos 475 bilhões de reais
com B de bola, bilhões com B, atraídos de investimentos privados. São indústrias novas, é energia fotovoltaica, é indústria de autopeças, é no agro, em todas as áreas temos uma economia muito mais diversificada e esse valor que nós atraímos de investimento, a maioria dos países do mundo não atrai. E nós estamos falando de um estado do Brasil que atraiu. Nós estamos para completar, devemos completar esse ano, 500 bilhões, que é R$500 bilhão. É uma montanha de dinheiro que nós perdemos a noção do que é, porque ninguém lida com uma cifra dessa, nem empresa lida com isso, R$500 bilhão. É um número que a gente perde a noção. E vamos completar também 1 milhão de empregos formais, criados em Minas Gerais. Então, hoje, Minas é um estado que atrai investimentos, que melhorou a vida. Na maioria das regiões do estado é pleno emprego hoje, é a menor taxa de desemprego da história desde que essa metodologia foi adotada. Então, isso demonstra a credibilidade de Minas. E o ano passado, 2024, Minas foi o estado que mais contribuiu com o saldo da balança comercial do Brasil. O saldo da balança comercial do Brasil ano passado foi 74 bilhões de dólares. Minas Reais contribuiu com 25 bilhões. Mais de um terço do saldo da balança comercial do Brasil saiu de Minas Gerais. Se o Brasil hoje tem esses 300, 400 bilhões de dólares de reserva, que dá uma segurança para o país, para os 210 milhões de brasileiros, é porque Minas tem contribuído. E é um estado que está sendo maltratado pelo governo do PT em Brasília, que cobra juros abusivos, daí as nossas dificuldades aqui. Deixa eu trazer mais uma questão importante, já que o senhor falou a respeito de juros abusivos, porque a discussão a respeito do Propag chegou a um termo que me parece muito importante no que já foi declarado pelo governo. É de que, se não houver uma amortização de 20% do valor, que hoje global é de 168 bilhões de reais da dívida do Estado com a União, o que foi dito é que não parece ser interessante para o governo fazer essa adesão. É único e exclusivamente isso, governador, se não houver, na hora de computar os ativos que são possíveis de serem levados no Propag, se não chegar à casa de 20%, o governo se manterá no regime de recuperação fiscal e não fará adesão ao Propag, ou pretende adotar alguma outra proposta a ser negociada com o governo federal ou com o Congresso Nacional para tentar uma nova rodada de possibilidades? Sim. Esclarecendo aqui quem está nos acompanhando, né, vocês estão a par do que é Propag, mas o Propag é um programa para o governo do estado pagar a dívida ao longo dos próximos 30 anos com uma taxa de juros menor. E para nós conquistarmos essa taxa de juros menor, nós precisamos quitar 20% da dívida. Essa quitação pode ser feita em dinheiro, nós não temos, e pode ser feita com ativos, com imóveis, com ações das estatais, e para nós é necessário, para termos um estado viável a longo prazo, termos a menor taxa de juros possível, que é IPCA mais 1%. O Propag propõe, se você quitar esses 20%, chegar a essa taxa de IPCA mais 1%, que é o ideal para Minas Gerais. Então, nós já decidimos, ou nós vamos para o Propag com IPCA mais 1%, quitando a 20% da dívida, ou então é melhor manter o regime de recuperação fiscal, que é outro tipo de refinanciamento. Só que ele tem um problema seríssimo, não tem redução na taxa de juros. Ele tem um alívio momentâneo que nós estamos devendo. E aí eu vou ficar com dó dos meus sucessores, que eles vão pegar um estado, eu diria, ingovernável. Então, ou nós reduzimos esses juros via Propag, ou daqui a 3, 4, 5 anos a bomba vai explodir de novo aqui em Minas Gerais, infelizmente, porque o Estado não consegue pagar essa taxa de juros que o governo federal, o governo PT tem cobrado.
Uma das questões que envolve essa amortização é a federalização de alguns ativos do Estado. Nós estamos falando de CEMIG, Copasa, talvez a Codemig, e a oposição começou essa semana a discutir alguns pontos do projeto, a oposição, na Assembleia Legislativa, e uma das coisas que estão sendo discutidas é que, no entendimento da oposição, a aprovação do Propag como está seria dar um cheque em branco para o governo do Estado, fazer o que quiser com esses ativos. Né? Eles até se mostraram a favor da federalização da CEMIG, mas são contra a federalização da Copasa. Pode andar dessa forma a conversa, e é justo pensar que isso significa que o Estado vai ter um cheque em branco para negociar os ativos? O que eu quero é que nós venhamos a resolver o problema de Minas. Cheque em branco, nós temos uma dívida de 168 bilhões, como foi mencionado agora. O que nós estamos querendo é quitar 20%. E se nós somarmos a participação que o Estado tem na Copasa, na CEMIG, Codemig, nós estamos falando de pouco mais do que isso. E nós estamos dispostos, aquilo que o Estado apurar com esses ativos, que tudo será dado como quitação da dívida. Nós cerca de 30 bilhões, né, governador? Precisamos aí de cerca de 35 bilhões de reais para poder chegar nos 20%. E nós estamos sendo muito transparentes. Esses 35 bilhões, governador, só para que aqueles que estão nos acompanhando possam entender, eles, na atual composição de propostas, são incluindo CEMIG, Copasa, Codemig e Empresa Mineira de Comunicação. É esse o valor Isso, apurado? E temos imóveis também, exato. Sim. E nós temos de ir além dos 20%, porque na lei do Propag está especificado, o governo federal poderá aceitar ou não. Então, para aceitar 35, o ideal é que a gente mande 45, porque o governo federal vai falar, não, isso aqui não me interessa por esse motivo, isso aqui não me interessa. Então, nós temos de mandar um cardápio maior para o governo federal escolher esses 20%. Se nós mandarmos só os 20% e ele falar um não, nós já estamos excluídos. Então precisa ir com uma reserva. Há condições de caixa, governador, para que, da parte desse valor que a gente está considerando de ativos, algum valor em recurso direto do governo de Minas seja levado, ou não há caixa para isso? Não, nós não temos caixa. Nós temos, nesse ano de 2025, né, um caixa apertadíssimo. Nós estamos hoje trabalhando no limite. Inclusive, já fizemos cortes, já adiamos diversos projetos, porque se não fizéssemos isso, não teríamos recursos para pagar o 13º. Eu acompanho com lupa com o secretário da Fazenda, com o vice-governador Matheus Simões, essa questão do fluxo de caixa, porque a última coisa que eu quero é passar cheque sem fundo, como o governo PT fez no passado aqui. E eu quero ainda salientar um ponto importante que você falou, que a oposição está questionando, está contra. A oposição, aqui em Minas, né, que é a esquerda, não gosta do que funciona. Qual foi o partido que foi contra o Plano Real que acabou com a inflação há 31 anos atrás? O PT. Foi a esquerda que foi contra. Aquilo que funciona, eles não gostam. Eles gostam de viver, de criminalidade, como nós estávamos falando aqui, de morador de rua. Enquanto está tendo problema, eles estão falando que são os protetores dos moradores de rua, dos pobres. Então, para eles, faz parte que o problema continue. Mas em Minas, o mineiro foi vacinado já. Porque é só lembrar do que aconteceu em 2017 e 2018 com o governo PT. O caos que foi esse estado. Sem medicamento na rede pública, salário atrasado, aposentadoria atrasada, governador no palácio com 32 empregadas, em vez de andar de carro, só andava de helicóptero, e o caos no Estado. Então é bom a gente refrescar a memória aqui de todos. Esse pessoal vive do caos, vive da desgraça alheia. Enquanto eles estão aí viajando para o exterior com 200 pessoas na comitiva, ficando nos hotéis mais caros do mundo, o brasileiro está aqui vivendo com a inflação. Governador, desculpa, Paulo.
Fique à vontade. Podemos falar de política um pouco? Eu ia falar de política exatamente sobre isso. Eu vou abrir, você completa, Vamos por favor, lá. pode ser? Claro. Porque eu estou querendo pegar um gancho no que o governador falou. A gente tem ouvido em diversos veículos agora que o senhor tem intensificado as críticas ao governo federal, mirando já a eleição do ano que vem. O partido do senhor já disse que o governador Romeu Zema é pré-candidato à presidência da República. O senhor vai seguir nessa linha? O senhor tem realmente, está firme na intenção de se colocar no plano nacional como candidato e essa forma de enxergar e de posicionar-se mais principalmente contra a esquerda, é uma maneira de o senhor já estar entrando no pleito eleitoral? E eu já vou até completar com a sequência da pergunta, que vai dentro daquilo que eu ia perguntar. O ex-presidente Michel Temer propôs uma junção de ideias dos governadores do Centro-Sul, governadores de direita que se oferecem como candidatos para que tivessem propostas semelhantes e cada um andasse à frente. Então, primeiro, na resposta do Luiz, se o senhor é mesmo um candidato, e segundo, como é que o senhor vê a proposta de Michel Temer? Bom, Luiz, bom, Paulo, bom para quem está aqui nos acompanhando. Primeiro, eu não sou político, né? Eu fui eleito governador em 2018 porque eu era um inconformado com o que estava acontecendo aqui em Minas Gerais, com os absurdos que o PT fez aqui, que eu acabei de mencionar, e eu falei, eu ficar quieto aqui é uma sentença de morte para mim. Eu ver esses absurdos aqui, eu pelo menos vou tentar fazer alguma coisa. E o bom é que, além de mim, nós tínhamos aqui mais 6 milhões de inconformados que votaram em mim. Então, acho que nós iniciamos aqui um movimento, né, que demonstra, e nesses 6 anos e meio, nós mostramos que Minas avançou, que Minas hoje tem prosperidade, que Minas deixou para trás o caos que o PT provocou aqui. E por que nós não podemos fazer isso no Brasil? Nós mostramos que é possível. Tiramos um estado que tinha 11 bilhões de déficit e o ano passado tivemos um superávit de 5. Então, nós mostramos que é possível. E eu quero, Paulo, estar participando ativamente desse movimento da direita que só tem fortalecido. Hoje, eu vejo o brasileiro cada vez mais enxergando que a receita da esquerda é a receita que não funcionou em nenhum lugar do mundo, que só traz desgraça, que só traz pobreza, que é bonita, às vezes, de escutar, mas é só retórica, não resolve o problema. E é uma agressão aos nossos valores cristãos, né? Se depender deles, é aborto liberado, se depender deles, é droga liberada, se depender deles, é censura aos meios de comunicação, se depender deles, é banheiro unissex, se depender deles, é esse tipo de coisa. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Brasil. A criminalidade está aí. Todo dia eu entro aí na internet, nas redes sociais, está lá. Né? Hoje, para todo lugar, tem CFTV. Né? Ontem mesmo eu vi lá um sujeito dando um tiro no comerciante lá no interior de São Paulo. Né? Matar a pessoa é igual parece que você mata barata em casa. Então, um governo como esse do PT, que tem essa tolerância com a criminalidade, está deixando o câncer crescer, né? É um governo que parece que até está conivente. Parece que o crime organizado já está infiltrado lá. Teve aí recentemente uma proposta de essas organizações criminosas serem consideradas organizações terroristas. Deveria ser. Aonde essas organizações estão, ela impede o Estado de entrar. Graças a Deus, aqui em Minas, a nossa polícia militar, ela, além de não ser temida, ela é respeitada, entra em qualquer rua, em qualquer beco. Então, nós ainda estamos numa situação privilegiada, mas em muitos estados do Brasil, a polícia não entra mais. E falar que uma organização dessa não é terrorista, ela está querendo afrontar o Estado. Agora, o único Estado que aceita isso está sendo o brasileiro, porque tem lá um governo de esquerda. Deixa eu perguntar uma questão de Partido Novo, porque acho que ela é relevante para esse contexto nacional, governador.
o partido está enfrentando questões relacionadas à cláusula de barreira. E, portanto, já a estratégia das últimas eleições de ter candidatos, ela servia muito para tentar fortalecer as bases eleitorais nos estados, né? Utilizar as candidaturas, como foi de Felipe Dávila e outros, Thiago Mitrô, que foi integrar o Diretório Nacional, por exemplo. Você acha que para esse pleito de 2026 é preciso que a legenda tenha uma candidatura ou ela pode ser acoplada numa posição de vice dentro de uma chapa e ainda assim será possível fortalecer o partido? Isso vai depender muito do que for feito de pesquisas, de conversas com outros partidos, mas que o partido vai estar participando, isso ele já sinalizou claramente. Com um candidato, ou vice, ou o que for, nós estaremos participando. E nós temos de lembrar que nós somos um partido coerente, um partido que combate a corrupção. Né? A nossa linha é essa, um partido que quer um Estado emagrecido para as pessoas ficarem fortalecidas, como nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais. Então, é o partido que vai ajudar na solução dos problemas do Brasil e que já ajudou muito aqui em Minas Gerais. Então, eu estarei participando e o partido também. O senhor colocou claramente que o senhor vai participar como pré-candidato, então, dessa campanha, mas não sabe ainda se como vice ou como presidente. A gente pode interpretar dessa forma. Então, eu sou um inconformado, eu quero ajudar o Brasil. No passado eu nunca tinha sido político, eu quero contribuir para um Brasil melhor. E isso é que é importante. Dentro dessa sua predisposição à contribuição de um Brasil melhor, o senhor elencou aí algumas divergências com relação a valores e a costumes que são hoje empregados, pelo que o senhor disse, pelo governo federal, pelo atual governo federal e pela linha de pensamento. Para além disso, como é que o senhor vê a política econômica do governo atual e qual seria o antídoto, se o senhor concorda? Se o senhor não concorda, qual seria o antídoto para essa política econômica? Paulo, as pessoas que estão aqui nos acompanhando e que têm a memória um pouco melhor vão lembrar do que aconteceu no Brasil em 2015 e 2016. Nós tivemos a maior recessão da história do Brasil. Naquela época eu estava na presidência de uma empresa e eu tive de reduzir 2.500 cargos na empresa. Ou eu reduzia ou a empresa não sobreviveria, devido à queda nas vendas. Naqueles 2 anos, 2015 e 2016, repetindo aqui, 3 milhões de brasileiros perderam o emprego com carteira assinada. 3 milhões. Só aqui em Minas, nesses 2 anos, foram mais de 200 mil empregos perdidos aqui em Minas Gerais. E nós estamos tendo a repetição. O que foi que provocou aquela recessão em 2015 e 2016? Mensalão, Petrolão, Lava Jato, impeachment, mala de dinheiro, e agora está aí a corrupção de volta. O assalto aos velhinhos aposentados promovidos pelo PT. E essa gastança. Com essa gastança que nós estamos tendo, nós estamos criando um futuro sombrio. Qualquer dona de casa sabe que, se ela quer ter uma vida controlada, ela precisa gastar menos do que ganha. Qualquer pai de família sabe disso. E o governo PT só na gastança. E essa gastança é que está provocando a inflação alta, que você, eu e todo mundo está sentindo. Vai lá ver o preço do ovo, vai lá ver o preço do café, da carne, como está. E isso significa também juros maior. Os juros hoje me parece que é o maior dos últimos 20 anos. E juros altos significa o quê? Mais dificuldade para comprar um imóvel próprio, da casa própria, mais dificuldade para comprar uma moto, para pagar o financiamento de um carro, dívida que cresce cada vez mais e o pior, concentração de renda. Esse governo que fica aí falando, eu vou diminuir imposto de renda, etc., está concentrando renda, porque esses juros altos estão enchendo de dinheiro, é quem tem 1 milhão, 5 milhões aplicados aí. Pega 15% ao ano, para quem tem lá
10 milhões aplicado, essa pessoa está ganhando 1,5 milhão por ano com esses juros altos. E o coitado que tem dívida está pagando. Então, esse governo está empobrecendo quem já deve e está enriquecendo quem já tem. É um governo que tem o discurso bonito, mas na hora que você pega uma folha e põe no papel, você vai ver que ele está fazendo o contrário. E nós vamos ter recessão em breve aqui no Brasil, com inflação. É repetição do que aconteceu lá atrás. E lá atrás, mais uma vez, em 2015 e 2016, o Brasil foi o único país que deu uma charré. Porque, às vezes, um país entra em recessão porque o mundo entrou em recessão. Na hora que você olha lá atrás, o único país naquele período que teve recessão provocada pelo PT foi o Brasil. E o que o PT está fazendo hoje para poder já tentar ganhar a eleição ano que vem é aplicar anabolizante, é distribuir tudo que pode, né? Igual o sujeito que quer ficar malhadão, bonitão, começa a tomar anabolizante, fica, mas daqui a pouco vai vir problema renal, problema hepático, problema de impotência, problema cardíaco. É só esperar para ver. É repetição do que a Dilma fez, é o que está sendo feito. Governador Romeu Zema, muito obrigado por estar conosco aqui nessa fase inicial da 98 News. Eu estou dizendo fase inicial porque esperamos contar com o senhor, com o governo de Minas, com os secretários, para trazer informações, coisas do Estado, para discutir os assuntos macro, microeconômicos e do dia a dia, que são relevantíssimos e serão para a nossa audiência. Reitero o agradecimento por estar conosco nesse nosso novo projeto. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo estúdio todo remodelado. Estava falando com o Rodrigo, né? Aqui parece que as paredes são de Lego, né? Toda vez que eu venho aqui é um formato diferente. Então, parabéns pelas mudanças, pelo empreendedorismo, pelos avanços aqui da 98 com a 98 News. E votos de muito sucesso. Obrigado, governador. Obrigado, Luiz Fernando Rocha. Obrigado, Paulo meus Leite. amigos. Mais tarde, às 5 da tarde, eu estou aí no nosso deadline. O Paulo está mais cedo um pouquinho. Eu volto meio-dia. Exatamente. Eu continuo por aqui enquanto os dois vão tomar um bom cafezinho.